Alô, Marco Túlio, obrigado, um prazer enorme poder estar aqui na Sociedade de Geriatria. Tenho certeza que ela está em boas mãos, né? Convivendo com você desde quando você era residente. Eu estou começando a ficar velho, né? Desde quando você era residente, eu já estava no hospital. E agora, como colega lá do Departamento de Clínica Médica, então eu tenho certeza que a sociedade está em muito boas mãos. Esse tema, nós começamos a trabalhar um pouco mais com ele desde 2010, e a partir daí alguns trabalhos foram feitos, e eu acho que a gente tem algumas contribuições para prestar já à comunidade científica, sem que a gente recorra muito à literatura internacional, isso que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Na verdade, desde dezembro do ano passado, houve uma mudança na terminologia do nome, agora é Clostridioides difficile, não mais Clostridium. A maioria das pessoas ainda usam, eu acho que isso é um momento de transição, mas a nomenclatura passou então a ser Clostridioides, que é um bacilo anaeróbio gram-positivo e que tem a capacidade de adquirir essa forma esporulada. Isso tem uma importância epidemiológica muito grande, porque ela passa a sobreviver em superfícies secas, no solo, quer dizer, em superfícies inertes, por longos períodos. E a partir do momento que ele é inoculado, ele se reativa e pode se transformar numa cepa toxigênica, produzindo as toxinas A, B e binária. Outro dado importante em relação à epidemiologia dessa bactéria é que ela é álcool resistente, então não adianta nós lavarmos a mão depois de examinar um paciente que está com a infecção pelo Clostridium, com álcool. Nós temos que lavar com água e sabão. Isso aí tem também uma importância clínica muito grande. Não à toa, um paciente que tem o Clostridioides difficile em qualquer hospital, que tem uma estrutura mais adequada, esse paciente acaba sendo isolado. O risco de epidemia é muito grande. E essa epidemia ela foi constatada nos últimos 15, 10 anos. Houve um aumento muito grande da incidência. Isso aconteceu mais ou menos até a virada da década passada para essa década. E parece que essa incidência ela tem aumentado menos. Em alguns países, ela tem até diminuído, como na Inglaterra. Agora, nós sabemos que essa questão epidemiológica ela é muito cíclica. Em alguns períodos, ela pode aumentar, depois ela atinge um equilíbrio com o restante da microbiota, o Clostridioides. Os indivíduos começam a lidar melhor com isso, então tende a diminuir essa incidência, e daqui a pouco vai surgir mutações nessas cepas dos Clostridioides, e novamente outros antibióticos vão vir, e isso vai fazer com que haja novamente uma epidemia. E isso acontece de maneira muito importante à medida também a incidência vai aumentar à medida que aumenta a idade. Os senhores podem observar aqui que a incidência em indivíduos acima de 65 anos é bem maior quando comparados a adultos jovens. E aqui em adultos jovens, esse aumento da epidemia, esse aumento da incidência não aconteceu em pacientes hospitalizados. Não só ao aumento da frequência, mas também o aumento da patogenia do Clostridioides difficile. Existem dados lá fora que reportam infecções mais graves. E isso deve à presença dessa toxina binária, ela está relacionada a esse gene, o CDTB, que está presente lá fora em até 30% das infecções pelo Clostridioides difficile. Nós sabemos que isso se relata a uma deleção de um gene que faz com que haja a inibição dessa proliferação das toxinas, e isso, então, aumenta a toxina A e B, elas passam a ser produzidas em maior quantidade. Existe uma toxigenicidade muito grande sobre o epitélio, sobre as junções firmes, e isso acontece por meio da ativação dessas proteínas estruturais que vão fazer com que não ocorra mais a polimerização da actina. Então, nós temos aí uma permeabilidade intestinal, mas, na verdade, agora colônica, não é uma permeabilidade intestinal do intestino delgado. As principais cepas relacionadas aos surtos epidemiológicos mais graves, seja na Europa, nos Estados Unidos, Coreia, são essas duas, a 027 e a 078.
Nós não temos relatos de surtos ainda no Brasil, mas nós temos relato de uma cepa, de uma estirpe produtora de toxina binária no Rio Grande do Sul, um relato de caso dessa 027. O fato é que tudo isso começou a acontecer a partir do momento que começou-se a usar mais as fluorquinolonas, as quinolonas fluoradas respiratórias, mais especificamente a levofloxacina. Isso concorre com a mortalidade 3 vezes maior nesses indivíduos. A nível ambulatorial, 70% das infecções pelo Clostridioides difficile, ela está associada ao uso prévio de antibiótico, que pode anteceder a infecção em até 6 meses. Então, epidemiologicamente, qualquer uso de antibiótico nos últimos 6 meses, em um paciente que está com diarreia aguda, implica-se na possibilidade diagnóstica da infecção pelo Clostridioides difficile. Os outros 30% não estão mais associados ao uso de antibiótico a nível ambulatorial, mas são pacientes que usam bloqueador, inibidor de secreção ácida gástrica, bloqueando o próton, o hidrogênio, então o omeprazol e todos esses derivados do omeprazol, os renais crônicos, os pacientes com doença inflamatória intestinal, os pacientes renais crônicos. Então, esses pacientes hoje são pacientes que pertencem a um grupo de risco que, diante de uma diarreia aguda, não caracteristicamente inespecífica, nós vamos pensar na possibilidade do Clostridioides. A nível hospitalar, qualquer indivíduo que tem 3 ou mais evacuações de fezes não formadas nas últimas 48 horas, e que esse quadro tenha começado 3 dias após a admissão hospitalar, isso é o critério literário para que eu tenha que fazer a pesquisa do Clostridioides nas fezes, desde que essas fezes sejam caracterizadas por Bristol 5-7. É quando as fezes começam a não mais ficarem formadas. Então, nesses indivíduos, 3 ou mais evacuações, mais de 2 dias, de 3 dias de hospitalização, nós devemos fazer a pesquisa do Clostridium. O não uso de antimicrobiano nos últimos 3 meses já não é mais critério de não pesquisar nível hospitalar o Clostridioides difficile. A grande questão, e o Marco Túlio pediu para eu reforçar isso aqui, é que o diagnóstico não é tão simples. Tem melhorado, mas, historicamente, nós sempre nos baseamos na pesquisa da presença das toxinas A e B pelo método de ELISA. Nós temos 3 kits comerciais no Brasil, e nós testamos esses 3 kits, fizemos esse teste a partir de uma cultura toxigênica, que é o padrão ouro, para o diagnóstico do Clostridioides. Infelizmente, não é comercialmente disponível. E nós observamos que o rendimento maior foi com esse kit, mas que não ultrapassou 70% de positividade. Quer dizer, eu perco aqui 32% de diagnóstico quando eu pesquiso o Clostridioides pela toxina A e B nas fezes pelo método de ELISA. Tem 2 anos que no Hospital das Clínicas nós conseguimos padronizar, 3 anos, na verdade, um kit que é o GDH. O GDH é uma enzima que está presente na parede do Clostridioides difficile, mas ele está presente na parede do Clostridioides, não necessariamente produtor de toxina. Então, um Clostridioides, 5% de nós temos o Clostridioides presente na flora, na microbiota intestinal. Então, ele vai detectar o Clostridioides, não necessariamente o patogênico. Então, ele tende a aumentar a sensibilidade. Isso foi resultado de uma série inicial de casos. Esse número de 100%, nós sabemos que em medicina é irreal, à medida que nós estudamos e desenvolvemos e temos mais experiência, isso vai cair, e caiu. Nós já temos outras publicações que estão em torno de 85%, mas é superior aos 68% que nós temos com o ELISA. Nesse mesmo estudo, nós comparamos o TecLab, que tinha dado 68% de positividade, e aqui nós tivemos com ele 58% de positividade. Então, nós temos um ganho de 20%, 25% com o GDH. Esse kit ele está disponível hoje no Pardim, ele está disponível no São Marcos, e hospitais como o Mater Dei também já disponibilizam esse kit de pesquisa do Clostridioides difficile. Esse kit, ele vem combinado junto com o GDH
um ensaio imunocombinado tem o ensaio, o imunoensaio, ele tem a toxina também, de tal maneira que nós colocamos o material fecal, adicionamos o reagente, 2 minutos depois nós temos a leitura do teste à beira do leito desse paciente. Então, é muito prático nesse sentido. Quando a barra se desloca para a esquerda, eu detectei o antígeno. Então, eu detectei o GDH, que nós sabemos que está presente no Clostridioides não patogênico também. Quando a barra se desloca para os dois lados, além de saber que tem o Clostridioides, é o Clostridioides toxigênico. Se não vai para nenhum dos dois lados, o teste é negativo. A especificidade é muito alta. A sensibilidade não significa necessariamente a bactéria toxigênica, mas nós vamos deixar de tratar esse paciente. Acho que o grande ganho do GDH na prática clínica é que nós não vamos deixar de fazer diagnóstico na proporção que nós deixávamos apenas com a toxina A e B pelo método de ELISA. Em relação a dados epidemiológicos, é permitido falar que a infecção pelo Clostridioides difficile no nosso meio, ela não tem as características patogênicas que são relatadas na literatura internacional, principalmente no primeiro mundo. Isso foi uma série de casos que nós estudamos. O Guilherme Grossi foi o autor dessa tese, que rendeu 2 artigos, está publicado ano passado. Essa é a principal revista, né, da nossa área, da Anaerobe. E nós pesquisamos a etiologia da diarreia hospitalar. E fizemos isso não só pelo GDH, fizemos isso por meio da cultura toxigênica também. E nós vimos que a taxa de incidência da diarreia hospitalar pelo Clostridioides difficile foi de 32%. Literatura coloca isso em torno de 35% das diarreias hospitalares associadas ao Clostridio difficile. Desses 42 pacientes que nós isolamos, nós vimos que 35 eram toxigênicos e 7 não eram toxigênicos. Isso foi feito através de ELISA, mais cultura toxigênica, numa primeira fase desse estudo. Na outra fase, depois que nós conseguimos adquirir o GDH, nós incorporamos o GDH no fluxo diagnóstico desses pacientes. Então, como que nós fazemos esse padrão ouro diagnóstico da infecção pelo Clostridioides? Não é um agar comum, ele é um agar mais seletivo, é adicionado a cicloserina, cefoxitina, frutose. E a partir do momento que as colônias crescem, nós fazemos um PCR em real time, e aqui nós identificamos os genes, as bandas dos genes codificadores do gene que constitui o clostrídio, que é o TPI, que equivaleria então ao GDH, né, através daquele exame. A banda que identifica o gene que codifica a toxina A banda do gene que codifica a toxina B e a banda do gene que codifica a toxina binária. Até então, nós não tínhamos no Brasil relato de presença de toxina binária. E nós vimos que dos toxigênicos, 6 amostras, 17% da nossa população que teve a infecção pelo Clostridioides difficile no Hospital das Clínicas são produtoras da toxina binária, que não necessariamente resultaram em pior prognóstico, que não necessariamente resultaram em maior resistência, porque nós temos uma microbiota diferente da microbiota relatada no primeiro mundo. E vocês vão ver que nós não temos nem relato de resistência ao antimicrobiana pelo Clostridio difficile no nosso meio. Então, nós temos uma situação ainda diferente do que é relatada no primeiro mundo. Fomos um pouco mais além, nós fizemos a ribotipagem dessas cepas produtoras, então, da toxina toxigênica e das outras toxinas, e nós não enxergamos nessa classificação filogenética a cepa 027 e a 078, que são as classicamente que produzem a toxina binária mais toxigênica. Então, nós temos aqui outras cepas que produzem a toxina binária, mas que não têm o poder patogênico, ou que se tem, isso é anulado pela microbiota que a nossa população tem e que certamente nos protege contra infecções mais graves.
Quais foram os fatores independentes pela infecção pelo Clostridioides difficile? Quanto mais doença, esse índice... mede exatamente isso. Alô? Deu. Esse índice de Charlson mede exatamente isso. Ele vai pontuando o número de comorbidades que o paciente tem, e à medida que ele aumenta em uma comorbidade, há um acréscimo de 20% na chance de infecção. Os múltiplos cursos de antibiótico também, para cada múltiplo curso, que são 2, 3 ou mais de antibiótico, isso aumenta em 7% a chance de ter infecção pelo Clostridium. Então, isso que nós obtivemos na análise multivariada nesse estudo. E quais foram os fatores independentes de mortalidade? O Clostridioides, ele não entrou, não fez parte dessa análise multivariada no final do modelo, ele não persistiu no final do modelo, então, ele não, a mortalidade desses pacientes não esteve associada à infecção pelo Clostridioides difficile. Mas aqui, Marco Túlio, em relação à sua área, olha, para cada ano, há um aumento de mortalidade de 3,2%. A idade interferiu na mortalidade. O tempo de internação no CTI, para cada dia de CTI, 6,2% de mortalidade a mais. E observe, os senhores, que a presença do diabetes mellitus aumentou em 638% a chance desses pacientes morrerem. Mais uma conta aqui creditada ao diabetes mellitus. O total aqui de óbitos não foi pequeno, 17, então a gente não trabalhou com N pequena nessa amostra, não. Mas não necessariamente relacionada ao Clostridioides. Historicamente, como que nós tratamos a infecção pelo Clostridioides difficile? Usando o metronidazol, nessa dose de 500 miligramas. A duração do tratamento não é mais 7 dias, tem 3, 4 anos que a dose, que isso tem que ser dado durante 10 dias, tem alguns efeitos colaterais. E nós sabemos que a vancomicina tem um efeito, sim, mais potente quando comparado ao metronidazol, mas ela é reservada para os casos de infecção grave, ela não é primeira linha de tratamento. O que é infecção grave pelo Clostridioides difficile? São pacientes que têm creatinina acima de 1,5, leucócito acima de 15.000 e albumina abaixo de 3,5. Eles são os critérios que a literatura utiliza para falar que esse paciente tem uma infecção grave pelo Clostridioides difficile. Aqui, numa primeira ocorrência, caracterizando a infecção grave, nós vamos passar a usar a vancomicina na frente do metronidazol. No Brasil, o metronidazol ainda é a primeira escolha terapêutica nos casos não graves, mas os senhores observem que a taxa de cura é inferior à vancomicina e, sobretudo, a taxa de recorrência, eu não estou colocando aqui nesse slide, mas a taxa de recorrência é em torno de 20% a 30%, enquanto a taxa de recorrência, quando nós utilizamos a vancomicina, não ultrapassa 10%, 15%. Então, ele é menos eficaz nesses dois estudos, e ele tem um maior grau de recorrência. E esse é o grande problema da infecção pelo Clostrídio. Não é nem a falta de resposta, mas a recorrência da infecção. A partir de 2011, foram lançados alguns estudos, foram publicados alguns estudos, comparando a fidaxomicina com a vancomicina. Lá fora, a fidaxomicina passou a ser a primeira escolha para casos não graves. Não obstante, ela pode ser usada também para casos mais graves. Observem aqui que a resposta clínica ela foi a mesma quando comparada à vancomicina, mas a taxa de recorrência nesse estudo foi menor com a fidaxomicina quando comparado à vancomicina. E considerando que essa amostra de pacientes, 35% desses pacientes tinham estirpes, cepas produtoras da toxina binária. Então, eram cepas mais patogênicas que não se mostraram resistentes ou com inferioridade de eficácia relacionada ao uso da fidaxomicina. E não só isso, não foi só esse estudo, outros estudos, isso aqui é um resultado de meta-análise, em que foram avaliados 3 desfechos, mortalidade, redução da persistência da diarreia e recorrência, e esses efeitos, esses desfechos, eles aconteceram de maneira menos importante, menos frequente, quando comparado à vancomicina. Então,
fidaxomicina é, sim, a primeira linha hoje lá fora para tratamento do Clostridium difficile. A AstraZeneca, aqui no Brasil, ela obteve o registro para comercializar esse produto em 2014. Em nenhum momento nós tivemos acesso a esse produto no Brasil. Esse registro venceu agora, em abril desse ano, e nós não temos a fidaxomicina para oferecer para os nossos pacientes no Brasil. Esse é o guideline da Associação Americana, né, de Doenças Infecciosas. Então, ela coloca aqui que a taxa de resposta à vancomicina é semelhante à fidaxomicina, mas o risco de recorrência da vanco é maior quando comparado à da fidaxomicina. Então, per si, nós vemos por que a fidaxo passou a ser a primeira escolha. O metronidazol não é tão eficaz quanto e tem mais recorrência, quando comparado não só à fidaxomicina, quando comparado à vancomicina. No nosso meio, nós avaliamos aqui a resistência de 54 Clostridium difficile e vários antibióticos, e nós não encontramos nem resistência intermediária. O MIF, Marco Túlio, olha só, 0,25 já estava sensível, né, e não ultrapassou aqui 2. 2 já preocupa um pouco para a gente, mas nós não tivemos detecção de resistência, e sim de uma sensibilidade intermediária a um caso só do metronidazol, e nós não tivemos nenhum caso de mesmo sensibilidade intermediária à vancomicina. Então, resistência a nenhum dos dois nós temos. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar aqui, quando nós abordamos a infecção pelo Clostridioides, é que ela não depende só da potência do medicamento ou da ação do medicamento contra o Clostridioides. Ela depende do que ela vai fazer com a microbiota. Nós temos que deixar a microbiota atuar. E essa microbiota, ela tem um papel importante, sobretudo na não recorrência da infecção pelo Clostridioides difficile. Primeira recorrência, então recidivou. Na recidiva, de jeito nenhum, nós vamos usar o metronidazol. Então, na recorrência, independente de gravidade ou não, nunca nós vamos utilizar um ciclo de metronidazol 2 vezes consecutiva. Vai aqui, então, a vancomicina, também 10 dias, como é preconizado para a primeira infecção. E a fidaxo, em relação à recorrência, ela se comportou da mesma maneira que os estudos, quando ela foi utilizada na primeira ocorrência. Ela teve maior efeito, maior eficácia quando comparada à vanco, e menor índice de recorrência quando comparado à vanco. Os pacientes pioravam mais quando usavam vancomicina e mantinham-se melhor quando usaram a fidaxomicina, com esse PA de 0,045. Então, na primeira recorrência, lá fora, se você usou metronidazol, você pode usar a fidaxomicina. Se você usou a fidaxomicina, a primeira recorrência já é vanco. Aqui no Brasil, se eu não usei a vanco na primeira ocorrência, eu vou usar vanco na recorrência. Se eu usei vanco na primeira ocorrência, eu vou continuar usando vanco na primeira recorrência. Depois dessa, aí nós vamos pensar no transplante de microbiota fecal. E é isso que esse slide mostra. Quando a recorrência, o efeito do transplante de microbiota fecal, ele é superior à vancomicina. Esse estudo teve que ser interrompido antes do seu fim, porque as taxas de eficácia de cura com a vancomicina eram muito inferiores às taxas de cura do transplante, quando era feito um transplante ou quando foi feito mais de um transplante. Então, eles tiveram que interromper esse estudo. Foi por meio desse estudo que o FDA passou a incorporar, o FDA nos Estados Unidos, né, a agência americana, passou a incorporar o transplante de microbiota como uma terapia não experimental para tratamento da infecção recorrente pelo Clostridioides difficile. E eles observaram também que, após o transplante de microbiota, a diversidade da microbiota do receptor era muito semelhante à diversidade de microbiota do doador, muito diferente da
diversidade do paciente no momento que ele estava com a infecção pelo Clostridium difficile. Daí a importância da gente sempre lembrar dessa microbiota quando nós abordarmos a infecção pelo Clostridium. Nós temos 9 transplantes realizados aqui no nosso meio. Desses 9, nós tivemos uma falha. Quando nós indicamos o segundo transplante, a clínica dessa paciente, foi a primeira paciente nossa, não quis que nós fizéssemos o segundo transplante. Os outros, eles evoluíram muito bem. Desses 8, a gente teve que retransplantar. Então, a gente tem uma taxa de sucesso com o transplante, a experiência é pequena, e o gargalo é isso daqui, é selecionar doador. Na verdade, nós já estamos com mais de 170 indivíduos saudáveis que, na verdade, não foram suficientemente saudáveis para se tornar doadores universais. Isso nós conseguimos porque nós criamos um biobanco de fezes. Esse biobanco de fezes está autorizado, não só pelo Comitê de Ética, mas também pelo Ministério da Saúde. Nós temos que seguir uma legislação muito complexa, nós temos que prestar contas para manter esse material biológico. Junto com as fezes, nós temos nesse banco um biobanco de célula e tumor também, lá no Instituto Alfa. E isso aí é bastante oneroso. Oneroso para conseguir achar um doador e oneroso para manter um biobanco. É importante os senhores entenderem que eu não posso pegar... eu tenho um candidato a um transplante de microbiota. Então eu vou pegar aquele fulano ali e vou fazer os exames nele, porque ele vai ser o doador. Nós fazemos testes moleculares para vários patógenos gastrointestinais, até a E. coli, a Xiga, nós temos que fazer, para você ter uma ideia, salmonella, Shigella, Cryptosporidium, citomegalovírus, isso tudo é por biologia molecular, então é caro, não é barato. Cada doador desses está saindo em média para a gente por 17, 20 mil reais. Então, não é uma coisa simples. O fato é que, depois que nós conseguimos, isso é as taxas nossas, esse aqui, Open Biome é um banco privado norte-americano. O FDA também tem um banco, mais ou menos 10, 15% que eles conseguem. Esse banco aqui é australiano, 10% também de doador universal. Uma vez que nós conseguimos esse material, é muito simples, tecnicamente é muito simples. Nós aferimos o peso, diluímos para cada 200 ml, cada 50 gramas de fezes, 200 ml de solução salina. Em média, nós recebemos 75, 80 gramas de fezes. Isso aqui é homogeneizado, a gente usa um vórtice com a ajuda de um mixer durante 2 a 5 minutos, até obter uma consistência adequada. Essa suspensão ela é transferida para um outro recipiente e ela é filtrada em gase hospitalar. E, a partir do momento que nós filtramos, nós adicionamos o glicerol a uma solução de 10% para não haver cristalização, para que não haja entupimento do canal de biópsia do colonoscópio. Nós fazemos o transplante através da colonoscopia e infundimos esse material no colo ascendente dos pacientes. Esse é o resultado final. Ele é armazenado no freezer a menos 80 e depois ele é descongelado em banho-maria imediatamente antes da infusão pela colonoscopia. Eu acho que é isso que eu tinha para apresentar, Marco Túlio. Eu estou à disposição se vocês tiverem perguntas. Obrigado.